você não governa. E para você governar sobre todas as coisas, você precisa governar sobre você mesmo, chama autogoverno. Lá em Provérbios está escrito isso. Que o verdadeiro governo, ele acontece quando a pessoa governa a si própria. Não é sobre um esforço de querer ser bonzinho. Eu descobri, eu já quis ser bonzinho, é uma merda. Não é sobre isso. O governo muitas vezes vai mostrar pra você e pros outros que você não é bonzinho. O jovem rico chegou na frente de Jesus e falou assim, bom mestre, Jesus já falou, bom é Deus. Mas peraí, você não é o Jesus? Mas bom é só Deus, você tem que saber disso. Já tomou um ali. As pessoas quando olham para a figura de Jesus pensam assim, não, mas o Jesus ele é tão bonzinho, um dia ele quebrou tudo na porta do templo. Ele não é tão bonzinho do que você pensa. Quem governa não é bonzinho. Tem como você falar isso com a boca, não? Te prova agora, Jesus vai voltar com um cetro de ferro na mão que aponta para a justiça e não quer conversa. Alguém vai falar, não, eu queria democracia. O olho dele está em chamas de fogo, só para você saber. Não vai ter conversa, não vai ser assim. O que vocês querem? Não é que vocês querem, eu já falei, vai ser do meu jeito. Eu sei que tem um monte de gente que vai ficar assustado quando vê Jesus, porque ele não parece com o Jesus de Hollywood. Então o governo não é sobre ser bonzinho, é fazer o que precisa ser feito. Eu vou agradar meus amigos. Agradou os amigos, você já quer ser o bonzinho. A teoria do equilíbrio. Anota um código assim, ó. Governo é proibido ser equilibrado. Não tem como. Vocês vê o presidente, ele tá aqui na cidade, não tá? Ele tá ou não tá? Ou já foi embora? Na hora que eu posei, eu passei do lado do avião dele. Ele é um homem equilibrado? O que é ser equilibrado? Pessoa equilibrada quer agradar todo mundo. Quando você quiser ser equilibrado, você vai desagradar quem te chamou. Então não tem que ser equilibrado. Pablo, e aí? Você desequilibrado? Também não precisa. Coloca assim, ó, balanceado. Isso é governar sobre você mesmo. Então tem coisa que não faz sentido, não faça. Não faça e pronto, acabou. Se você, eu não sei se é anotou tarefa, você tem que aprender gestão no tempo. Urgente. Gestão no tempo. Pablo, o que é esse negócio? Só escreve uma palavra. Produtividade. Ser produtivo. Essa é uma das esferas violentas que é o tempo. Você tem 1.051.200 horas de vida. O que você faz com isso? Você tem que aprender a dominar sobre isso. Pablo, que outro poder que você acha que eu tenho que governar sobre ele? O mundo espiritual. O mundo espiritual pra mim é assim, ó. Se eu conversar com a pessoa, eu vejo que ela não domina lá, eu não dou conta nem de ouvir. Então você é arrogante. Não sou arrogante. Eu acho que a pessoa que não entende o mundo espiritual, ela tem pouca coisa para acrescentar na vida de alguém. Ela é muito superficial. É igual aquelas caixas d'água de 5 litros. Precisa de 500 litros, o cara tem 5. Você fala, mas não dá nem para um gato tomar água nessa caixa d'água, eu vou ficar aqui ouvindo o quê? As pessoas, elas são muito superficiais, sabe por quê? Porque elas não entendem de uma esfera superior. Mas que esfera é essa? Essa é o mundo espiritual. E você só entende o mundo espiritual porque você tem um espírito. Pablo, qual outro mundo que eu anotaria assim, mano? É sério. Entenda o mundo espiritual. Sei que alguns de vocês vão ficar escandalizados com o que eu vou falar, mas alguns de vocês aprenderiam muito mais o mundo espiritual fazendo Vocês estão preparados para ouvir? Sim. Fazendo uma visita num terreiro de macumba do que ficar um ano inteiro ouvindo um culto ou uma missa. É um absurdo que eu falei, sim ou não? Você sabe por que é? Porque você vai entrar, você vai ver um ritual muito sério. No outro, você vai ver um monte de gente com o celular na mão. Lá você não vê. Lá no culto, você vê um monte de gente com chiclete na boca. Lá no terreiro de macumba, você também não vê. Não é verdade? Tem umas macumbeiras aqui, não tem, mano? É verdade. Já tava quase fazendo o trabalho aqui. Às vezes não conquistou alguma coisa, foi lá fazer o passe, né? Foi na encruzilhada travar a vida de alguém, não foi não? Não? É sério, se for, por exemplo, você carrega o Espírito Santo, você vai num ambiente que a pressão é ao contrário, você vai ver o tanto que o mundo espiritual é real. Mas não é. Então, desde criança eu conheço o mundo espiritual, então é tão fácil para mim entender. Pablo, por que o mundo espiritual é tão esquisito? É porque toda pessoa é estranha, toda pessoa, e cada um produz de uma forma estranha alguma coisa. Só que você tem suas próprias experiências, uma coisa. Crença é a coisa mais assustadora do mundo. Crença não é mundo espiritual, tá? Crença é no racional. Se gerar emoção, entra na alma. Mas eu nunca vi uma coisa mais absurda do mundo é que você achar que crença da sua cabeça é o mundo espiritual. Não é. Por isso que eu falo pra você governar nas esferas, porque quando você começar a ir lá, mesmo que você quebrar a cara, você vai governar do mesmo jeito. Quando você começa a descobrir, você fala, meu Deus, não era nada do que eu tava imaginando. Então as pessoas são carregadas de crença. Você vê uma família a vida inteira deixando uma Bíblia aberta, eles acham que a presença do Espírito veio porque a Bíblia tá aberta, só um livro. Não, se não for no Salmo 91, vai morrer todo mundo. Por que eu tô te falando isso? Porque isso é só uma crença. Pablo, crença ajuda, mas não resolve. Ela pode até ajudar, mas não vai resolver. E eu não quero... Pablo, você quer que eu saia daqui sem crença nenhuma? Eu queria que você saísse daqui pelo menos com um fato novo. Porque crença não dá resultado. Pode até te ajudar, te dar um conforto, mas não vai resolver. Então, vamos arrumar essa crença. Se quem trabalha não compra um jato, como é que faz para comprar um jato? Governa, potencializa energia, canaliza energia, network, modelagem, faz as coisas que precisa fazer para chegar no nível, para bater a frequência, para você governar com uma máquina dessa nos ares. Trabalhar não tem como, você não tem tempo nem de andar, porque você tem um trabalho. Você tem que entender o seguinte, eu sei que é ofensivo isso.
isso, só para os bobos. Mas quem trabalha não tem tempo de construir riqueza. Então você precisa de entender as coisas, porque quem entende governa, tem discernimento. Então de tudo que você for fazer, não entra para ganhar dinheiro em nada, entra para governar, para aprender. 2 sócios meus estão aqui, que é o Moroni e o Darlan. Eles vieram lá de Goiânia. Eles falaram, eu preciso te encontrar pessoalmente. Eu falei, velho, a agenda aqui em São Paulo tá tão lotada, vai lá pra corrida. Os caras estão aqui, ó. Tava com eles agora no camarim conversando. Eles entendem pra caramba de loteamento, pra perguntar pra eles, pra perguntar pra mim. O primeiro loteamento que eu entrei tava nem pra dinheiro. Eu só queria aprender. A gente aprendeu tanto que a gente tá tocando terror agora. E é terrível. Todo dia chega loteamento, você tem que ficar escolhendo. O que eu faço, o que eu não faço. Já perdeu até as estribeiras. Só que quando você quer ganhar alguma coisa, você não quer governar. Essa é a geração do ganho. Quem quer só ganhar não governa. Seus jogador de Mega Sena, vocês jogam em Mega Sena é porque vocês não entenderam que vocês são a própria Mega Sena de vocês. E aí vocês ficam lá tentando a sorte. Quem tenta também não consegue. E sorte ela acompanha quem? Os governantes. Tem uma sorte na Bíblia que eu amo, ela chama sorte de bênção. Então essa sorte eu quero. A sorte de bênção significa o seguinte, é tanta bênção que Deus tem pra dar pra quem tá no caminho que qualquer uma que ele der funciona. Não sei se você entendeu o que eu falei. É sortida, é igual você pegar aquela caixa de bombom, tem a caixa ruim e tem a caixa boa. A ruim é aquela que você só gosta de 2 chocolates. A boa é aquela que qualquer chocolate que sair é top. A sorte de bênçãos de Deus é igual a caixa de chocolate, que é toda do jeito que você gosta. Saiu essa! Tanto faz. Pablo, como é que faz pra gente ser governador de tudo? Governa só a sua cabeça, governa só o seu intestino, governa a sua genitália, que é esse pipiu, essa pepeca, governa essa boca sua, governa o seu coração. Tudo que tiver em linha reta. Se você fizer um desenho do corpo humano, cérebro, boca, os olhos, aqui, ó, aqui e aqui. Linha retinha. Governa só esses aparelhos. É o seu painel de comando. Se você governar sobre isso, não tem nada que você vai ser dominado por ninguém. Absolutamente. Se eu falar de José do Egito, José tinha tudo pra pegar a mulher de Potifar, amigo. A mulher era deixada de lado. José era um ex-escravo, né? Foi vendido, não sei o que, não sei o que. E é todas as justificativas, mas ele governava sobre o aparelho genital dele lá, sobre a genitália. E ele governava sobre o coração dele, sobre os olhos dele. Ele falou, não vou desonrar meu patrão, não vou fazer isso. Então quando você governa assim mesmo, você governa o mundo, amigo. José do Egito governou o país mais rico da época dele. E nem podia, porque a lei não deixava, mas o cara era tão governante que esse é o problema. Só que a maioria de vocês estão esperando chegar numa situação ou numa oportunidade. Não, se eu chegar nessa oportunidade vai acontecer. Não vai, sabe por quê? Porque pra você chegar a governar um palácio, o palácio já tem que estar dentro de você mesmo quando você é escravo lá trabalhando para alguém, ou quando você é uma aranha do palácio. É muito simples você pegar a história das pessoas que são governantes, elas não esperam a situação para governar, elas governam elas mesmas. José tinha que ter ódio dos irmãos dele, quando chegou foi e abençoou, porque ele entendeu o propósito que ele foi parar lá no Egito. Você olha para toda a história desses caras que são governantes, tanto dentro de Bíblia ou fora de Bíblia, ninguém esperou chegar num lugar para começar a governar, você governa antes. Se você trabalhar na empresa de alguém, você tem que trabalhar nessa empresa como se você fosse o dono. Pá, você é contra o trabalho? Claro que não. O trabalho tem que ter data de validade, irmão. Só isso. Eu não sou contra profissão nenhuma. O problema é que 300 das que vocês frequentam hoje vai acabar. Não é que eu sou contra, elas nem existem mais, elas estão com delay. É igual quando morre uma estrela. Quando morre uma estrela, leva 200 mil anos pra ela pagar, amor. Já morreu e você não viu. É igual a sua profissão. Esses trem de digital, algoritmo, inteligência artificial, nanorobótica, que profissão? Você tá ficando doido? A profissão não sei o quê, quem tá achando ruim o que você tá falando, vai acabar todo mundo junto. Quem defende a profissão, quem é a profissão, não vai precisar. Nos Estados Unidos já tem algoritmo fazendo defesa de caso. Mas nunca vai acabar porque o Dom Pedro não interessa, isso aí já passou. Mas o que é a ordem? Não interessa o que a ordem acha. O ser humano, ele precisa de acelerar resultado. Então o algoritmo acelera qualquer resultado. Você fica esperando 15 anos para acabar com um processo, o algoritmo vai acabar em 15 segundos, mano. Fato, tá resolvido. E aí se aparecer algo novo, reabre o processo, não precisa ficar arrastando o processo. Olha, quem é jurista aqui? Levanta a mão. Pensa aqui junto comigo. Você tem um monte de fato. O algoritmo vai pesquisar tudo na sua vida. Não tem nada suficiente aqui para te condenar. Indúbio pro réu, não é o nome do princípio, no Código Penal? Então, indúbio pro réu pode inocentar. Mas tem problema. Indúbio pro réu no latim significa, na dúvida, favorece o réu. Já acaba com o caso. Não precisa ficar pagando salário para 1000 pessoas, fazendo não sei o quê, mais não sei o quê. Resolve. Tem fato novo. Insere no algoritmo, fato novo, não sei o quê, abre o caso, condena. Acabou. Imagina, vai ser desse jeito. Aí, claro que já existe. Já funciona nos Estados Unidos. Aí você fica olhando 1000 coisas que parece que vai durar para sempre. Já acabou, é igual a estrela, já desligou. Você não viu, porque ela vai levar alguns anos. Só que esse não vai levar 200 mil anos, leva só 10. Sabe o que vai acontecer? Você formou para isso, você é a 10ª geração dessa profissão e você vai parar de governar porque você não entendeu o recado que eu te dei. Você vai ficar nisso, a vida inteira insistindo nisso. Nós todos, nós fomos treinados desde pequeno. A pergunta que não deixava a gente em paz: o que você quer ser quando você crescer? A pessoa cresceu, ela até hoje não é o que ela quer mesmo. Ela ouviu alguém falar para ela: entra nessa forma que dá dinheiro, entra nessa aqui porque a família é desse povo, faz isso aqui. Mas você não acha ninguém fala assim: eu fiz isso porque eu quis. Meu
meu filho falou pra mim assim, eu quero ser policial. Cara, eu tenho uma honra com os policiais. Quando para a viatura do lado do meu carro, eu e os meus filhos, a gente baixa o vidro e faz assim pra eles. E eu falo 100% das vezes, obrigado por vocês oferecerem a vida de vocês por nós. Eu sei que às vezes muitas pessoas são injustas. Sempre você vai ver eu fazer isso. Só que eu falei pra ele, amigo, o negócio que você não entendeu, quem governa, por mais que você não tenha asa, você vai lá e compra asa, entende? Pablo, eu queria correr na velocidade do guepardo. Então fácil, pega qualquer carro que passa de 120 km por hora e tira um racha com o guepardo. Mas eu queria correr lado a lado, põe ele de lado e acelera. O que você quiser, quem governa, sabe por que o homem governa? Porque o homem, ele não voa carregando o pecado em si. Então o que ele faz? Ele constrói um avião. O homem, ele não consegue nadar com a baleia lá no fundo, ele construiu um submarino para isso. Não foi para isso. O homem, ele não consegue sair da terra, ele construiu espaçonave. Você não está entendendo quem é o homem. O homem governa naquilo que ele quiser. E como é que governa nas 3 esferas? Governa no seu corpo, governa na sua alma e no seu espírito. Seu espírito precisa de guiar você na frequência. Espírito é frequência. A sua alma precisa governar você nas emoções.